Opa, caiu. Eu sou professora da UFABC e formada na FRJ, em doutorado, economia. Tá. Aliás, quando falei economia real, é o FRJ mesmo. Impressionante, é impressionante a maneira como se... Eu estava comentando com a minha esposa que essa história... Eu acho que o fato do Rio ter muitas estatais, Petrobras, BNDES, que tem um papel relevante na economia real, a Universidade Federal do Rio de Janeiro ficou imbatível nessa área mesmo. Então, mas eu queria ver com você a pesquisa que você fez sobre a indústria de máquinas e equipamentos no Brasil depois do coronavírus. Como é que foi feita a pesquisa? Tá, essa pesquisa foi um levantamento que eu chamo de expresso rápido. Então, no dia 7 de abril, eu enviei um e-mail para as empresas que já participavam da minha pesquisa maior de pós-doutorado, com 3 perguntas. Mais ou menos assim, quais os impactos da crise do coronavírus na sua cadeia, na sua empresa, como isso afetou a relação entre tangíveis e intangíveis, as atividades de escritório e de fábrica, e quais políticas públicas são necessárias para mitigar os efeitos da crise no curto e no longo prazo, bem como as estratégias tomadas pela empresa internamente. E aí, 32 executivos responderam, são executivos de alto cargo, presidentes, diretores, gerentes gerais, em geral 80% da amostra. E aí eu coletei as respostas, como eram perguntas abertas, né? Eu fiz um levantamento dos pontos, dos temas abordados por eles e tentei fazer um equilíbrio, assim, para entender quais são os temas mais importantes. Foi assim. Eu estava vendo agora aquela pesquisa mensal da Confederação Nacional da Indústria, dos maiores problemas aí, e o maior problema apontado foi a desvalorização do dólar, que significa que a maior parte da indústria brasileira tem mais insumos importados do que exportados, é isso, né? Exato. Então, bom, ao longo do tempo, né, a indústria como um todo foi se tornando importadora e dependente de peças, matérias-primas e insumos. E isso também é verdade no setor de máquinas e equipamentos. Então, é mentira que o Brasil não está inserido nas cadeias globais de valor. Está muito inserido, mas como cliente. Como cliente. E, Mica, eu vi na sua pesquisa que algumas das empresas estão ameaçando fechar a porta, falir. Sim, algumas relataram que estão num estado tão grande de caixa, de problema financeiro, que pode até falir, porque a minha amostra tem empresas muito pequenas também, microempresas, né? Que, aliás, são a maioria no Brasil, embora detenham uma fatia do mercado muito pequena. Mas a inadimplência, a falta de produtos, mas principalmente a falta de pedidos, de demanda, ainda mais que máquinas e equipamentos é um investimento de capital fixo, de longo prazo, foi a primeira coisa que as empresas congelaram, né? Então, o setor está sentindo. Quando teve a crise de 2008, eu lembro que teve uma queda violenta também em pedidos. Agora, você tem comparação com a de 2008 para avaliar a queda de agora? Não, eu não tenho essa comparação para dizer, né? Agora estão começando a sair os números da indústria, de fevereiro para março a queda foi de 9% na produção, né? Mas também ainda tinham contratos pré-estabelecidos e eu não tenho de cabeça esse número em 2008, mas a minha sensação é que essa crise é muito mais grave, primeiro porque ela atinge o Brasil num momento já muito delicado. A indústria já vem agonizando há 5 anos e a economia toda vem agonizando há um tempão, né? Mas agora a crise ela é principalmente do lado real, ela é na produção mesmo. As pessoas foram impedidas de trabalhar, pessoas têm que ficar em casa, as pessoas não podem comprar. Então é uma outra dinâmica que é muito séria. As consequências vão ser muito graves. Dá para fazer uma comparação entre os órgãos de fomento no Brasil e na Alemanha? Como que eles estão atuando em relação à pandemia? Olha, vamos ver. Eu não tenho total atualização sobre os órgãos de fomento na Alemanha, né? Mas o que eu tenho de conhecimento geral é que sim, o governo foi muito atuante, entrou com crédito, entrou com políticas de segurar salário dos trabalhadores, evitar a demissão, né? Sem falar que o isolamento foi levado a sério pela população e pelas autoridades.
Então, no Brasil, o que a gente vai mas o CNPJ. E aí daqui tem que ser conta igual ao titular. Na crise, eles continuam essa conta aí está no CNPJ ou está no CPF? Fomento de pesquisa, CNPq, CAPES, com sérios problemas de conseguir funcionar, né? E não tem nem autoridade nem poder. E quais as estratégias de sobrevivência das empresas consultadas? Bom, olha, isso daí é um tema bastante interessante que me chamou a atenção, né? Em primeiro lugar, eu acho que as empresas tiveram que fortalecer muito as suas relações com fornecedores e clientes. É uma negociação, renegociação das entregas, dos contratos, inclusive com funcionários também, de como vai ser a jornada de trabalho, se vai ter férias antecipadas ou não. Então, eu acho que o incrível da pandemia, em diversos sentidos, é que ela mostra como as convenções podem ser mudadas, né? Então, as empresas que estão conseguindo não demitir, que estão conseguindo tocar, sujeitar pedido, sujeitar entrega de fornecimento, estão negociando. E essa capacidade do cadastro assim, a conta e o CNPJ tem que ser o mesmo titular. Alguns já tinham uma estratégia dinâmica, contando com fornecedores mais estáveis. Ou pode ser o CPF, mas assim, o importante é ser a conta e o titular. Empresas que estão sendo melhor sucedidas para lidar com titular é CPF ou é CNPJ? Então, bem feita. Tá. As grandes empresas, as empresas centrais, assim, elas têm feito um trabalho de apoio à cadeia produtiva, aos menores? Tem tido essa solidariedade, não? Um pouco, tá? Bom, lembrando que a minha amostra é um pequeno retrato, né? Mas eu sinto que há alguma solidariedade de um lado. Eu tenho de tudo na amostra. E tenho também, por outro lado, empresas rompendo contratos, demitindo. A gente observa as duas reações. Então, tem empresas que, inclusive... que ele não está reconhecendo o CPF. Pode ser o CPF, de máscara para produzir álcool gel, mesmo sendo empresas de máquinas e equipamentos, ou seja, que estão lidando com a crise de uma forma correta, assim, né, no espírito do solidário. E, além disso, eu acho que o que é muito importante, as empresas tiveram diferentes aderências às regras básicas de cuidado com segurança no trabalho, né, e saúde no trabalho. Então, demorou para algumas empresas implementarem, por exemplo, desinfecção das mesas, limpeza regular, tirar a temperatura dos funcionários ao entrar na fábrica, escalonamento do refeitório, do almoço, né? Então, as pessoas não podem almoçar ao mesmo tempo. Algumas empresas tomaram essas medidas imediatamente e outras não. E isso tem muito a ver com as diferenças de ênfase no isolamento das diferentes regiões, porque na minha pesquisa tem empresas de várias regiões do Brasil. Então, é uma coisa municipal, estadual e nacional, infelizmente, não existe esse apoio, apoio que deveria ter às medidas de segurança no trabalho. Tá. Em termos de reconversão, você chegou a sondar o que elas estão pensando, além do álcool gel aí? Sim, então, por exemplo, em reconversão, né? Algumas tocaram nesse ponto. E tiveram algumas que conseguem abastecer, por exemplo, lá com as cadeias de saúde, fazendo filtros, né? Respiradores, materiais de limpeza do ar, de hospitalar, máquinas para isso, né? Então, as empresas de máquinas conseguem fazer essa reconversão, mas ela não é suficiente, né, embora esses pedidos tenham aumentado, para compensar as perdas nas outras áreas. E também eu não vejo essa reconversão como uma estratégia de negócio. Eu acho até que é mais uma reação às necessidades sociais do que uma estratégia de negócio. Tá, filho. Cristina, obrigado aí por sua entrevista, então, e sucesso aí no seu pós-doc. Obrigada. Sucesso para vocês também e perseverança nesse momento tão difícil. Um abraço. Abraço.